Pare por um momento e esqueça tudo o que você acha que sabe sobre Angola, porque a imagem que muitas vezes chega até nós, principalmente pela mídia internacional, é limitada, superficial e incompleta. Quando se fala em África, quase sempre destacam dificuldades, conflitos ou pobreza, mas raramente mostram o outro lado. E hoje eu quero mostrar para você uma Angola diferente, uma Angola moderna, estruturada, vibrante. Quero começar por Luanda, a capital, porque Luanda é simplesmente uma cidade muito linda. Luanda é daquelas cidades que surpreendem, logo no primeiro olhar. A marginal, com o Oceano Atlântico ao fundo, os prédios modernos refletindo a luz do pôr do sol, as avenidas largas e movimentadas, os hotéis de luxo, os restaurantes sofisticados. É uma cidade que mistura mar, arquitetura contemporânea e uma energia urbana muito forte. Quem olha para o skyline de Luanda, à noite percebe que está diante de uma capital com presença, com imponência. Muita gente não sabe, mas Luanda já foi considerada uma das cidades mais caras do mundo para se viver, especialmente para expatriados. Isso por si só já quebra muitos estereótipos. Estamos falando de uma cidade onde circula muito dinheiro, principalmente por causa da indústria petrolífera. Angola é um dos maiores produtores de petróleo da África, e grande parte das decisões econômicas e políticas passam por Luanda. Aqui vivem empresários, executivos, investidores estrangeiros, diplomatas. É comum ver condomínios fechados com mansões de alto padrão, carros de luxo nas avenidas e prédios corporativos modernos que poderiam facilmente estar em qualquer grande capital internacional. Mas Luanda não é só luxo, é também símbolo de reconstrução e crescimento. Depois do fim da Guerra Civil em 2002, Angola entrou em um processo intenso de reconstrução nacional. Estradas foram refeitas, pontes reconstruídas, novos bairros planejados surgiram, projetos habitacionais de grande escala foram desenvolvidos. A cidade se transformou ao longo dos anos. Hoje é possível ver áreas planejadas, centralidades novas, prédios residenciais modernos e uma infraestrutura que mostra claramente um país que decidiu investir no futuro. Existe um contraste, é verdade. Angola é um país complexo, com desafios reais, mas também é um país com enorme potencial, com recursos naturais estratégicos, com localização privilegiada no Atlântico e com uma capital que concentra oportunidades. O problema é que muitas vezes só mostra um lado da história, e quando você olha apenas para um lado, você perde a dimensão completa da realidade. Luanda é intensa, é movimento constante, é cultura pulsando nas ruas, é música, é comércio, é empreendedorismo. Ao mesmo tempo em que você vê prédios luxuosos, você também vê tradição, identidade e uma população resiliente que construiu essa cidade com muito esforço. A mistura entre modernidade e cultura africana dá a Luanda uma personalidade única. Hoje, quando você circula por áreas como a Marginal, Talatona ou partes mais nobres da cidade, percebe um nível de urbanização que surpreende quem tinha uma visão limitada sobre Angola. Prédios empresariais modernos, condomínios fechados com segurança reforçada, centros comerciais sofisticados e hotéis de alto padrão fazem parte do cenário urbano. Talatona, por exemplo, tornou-se uma das zonas mais valorizadas de Luanda. É ali que estão muitos escritórios de empresas internacionais, residências de alto padrão e escolas privadas frequentadas por famílias com maior poder aquisitivo. A organização urbana nessa região mostra claramente um planejamento voltado para um público exigente. Outro ponto importante é a nova centralidade do Quilamba. Trata-se de um grande projeto habitacional planejado, com prédios residenciais organizados em blocos, ruas amplas e infraestrutura estruturada. O Quilamba representa uma tentativa de descentralizar e organizar o crescimento da cidade, criando novas áreas residenciais planejadas. Mas Luanda não vive apenas de grandes construções. A cidade respira comércio, mercados informais, pequenos empreendedores, lojas locais e grandes centros comerciais convivem lado a lado. Essa mistura cria uma dinâmica econômica própria, onde tradição e modernidade coexistem. O Porto de Luanda também é peça-chave na infraestrutura do país. Ele é um dos principais pontos de entrada e saída de mercadorias,
conectando Angola ao comércio internacional. Isso reforça o papel estratégico da cidade na economia nacional e regional, além da infraestrutura física. Existe também a infraestrutura social e cultural. Luanda é um polo cultural muito forte. A música angolana, como o kuduro e a kizomba, ganhou projeção internacional. A cidade é berço de artistas, produtores e movimentos culturais que influenciam não apenas Angola, mas outros países de língua portuguesa, e até mercados europeus. A gastronomia também é parte da experiência urbana. Restaurantes à beira-mar, pratos típicos como a muamba de galinha e o funge, além de influências portuguesas e brasileiras, mostram como Luanda é uma cidade conectada historicamente com diferentes culturas. E quando falamos de custo de vida, é importante contextualizar. Luanda ficou conhecida mundialmente por estar entre as cidades mais caras para expatriados. Isso aconteceu principalmente por causa da forte presença de empresas estrangeiras, ligadas ao petróleo e pela alta demanda por imóveis de padrão internacional, em determinadas áreas. O valor do aluguel pode ser comparável ao de grandes capitais globais. Esse cenário cria uma realidade específica. Há uma camada da população com alto poder de consumo, o que impulsiona o mercado de luxo, carros importados, marcas internacionais, imóveis sofisticados e serviços premium fazem parte desse ecossistema urbano. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar que Angola ainda enfrenta desafios estruturais. O crescimento não é uniforme. Quando você observa a marginal iluminada à noite, o oceano refletindo as luzes da cidade, os carros circulando, os prédios imponentes formando o skyline, você percebe que existe uma Angola que foge completamente dos estereótipos. Existe uma Angola moderna, estratégica e economicamente relevante, mas o mais importante não é apenas a infraestrutura, não são apenas os prédios, as mansões ou os carros de luxo. O verdadeiro diferencial está nas pessoas, está na energia da população, na juventude empreendedora, na cultura vibrante, na música que ecoa pelas ruas, na capacidade de adaptação e superação. Luanda representa movimento, representa ambição, representa reconstrução. Cada nova construção, cada novo bairro planejado, cada investimento que chega ao país é parte de um processo maior, o de consolidar Angola como uma das economias mais estratégicas da região. Ao mesmo tempo, entender Angola exige maturidade para reconhecer que crescimento não elimina desafios. Existem desigualdades, existem dificuldades, existe muito ainda a ser feito, mas é justamente essa complexidade que torna a história mais real. Não estamos falando de uma cidade perfeita, estamos falando de uma cidade em evolução, e talvez seja isso que mais impressiona. A velocidade com que tudo mudou nas últimas décadas, de um país marcado por guerra civil para uma capital com arranha-céus modernos e projetos urbanísticos ambiciosos. Essa transformação não acontece por acaso. Ela é fruto de decisões políticas, investimentos internacionais, recursos naturais estratégicos e, principalmente, da força do povo angolano. Se alguém ainda tinha uma visão limitada sobre Angola, espero que este vídeo tenha ampliado essa perspectiva, porque olhar para Luanda é perceber que a África é diversa, é dinâmica e é muito mais complexa do que muitas vezes mostram. A narrativa única nunca conta a história inteira, e aqui nós mostramos outro ângulo, mostramos as avenidas largas, mostramos as áreas nobres, mostramos o crescimento urbano, mostramos a beleza natural, que se mistura com a modernidade. Isso é Angola, isso é Luanda, e isso é apenas uma parte do que o país tem a oferecer. Se você gostou de conhecer esse lado de Angola, se esse conteúdo trouxe uma nova visão para você, então fortalece essa iniciativa. Deixa o seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilha com alguém que ainda tem uma visão distorcida sobre Angola. E se você quer continuar vendo conteúdos que mostram a realidade além dos estereótipos, se inscreve no canal agora. Aqui a proposta é simples: mostrar o que poucos mostram, trazer contexto, trazer visão estratégica e apresentar uma perspectiva mais completa. Sua inscrição faz diferença.
Seu like fortalece o canal, seu compartilhamento amplia essa mensagem, e comenta aqui embaixo: você já conhecia esse lado de Angola? Já esteve em Luanda? O que mais te surpreendeu? Porque o debate também faz parte do crescimento.